A pandemia da Covid-19 criou uma situação excepcional para pessoas que passaram a encarar a morte como uma coisa real. Para proteger seus herdeiros e evitar disputas judiciais futuras, muitas decidiram fazer seus testamentos e garantir a divisão de bens de acordo com o Colégio Notarial do Brasil. Houve um aumento na procura pelo serviço em todo o país. Para muitas pessoas, a palavra testamento é associada à divisão de bens e surge sempre após a morte de alguém. Resolver os conflitos em família, né? Quando tem muito dinheiro, né? Mas até apesar que se tiver pouco dinheiro ainda dá briga, né? Normalmente é conflito. Na prática, o testamento, quando feito, serve para evitar conflitos entre os herdeiros e as longas brigas judiciais. Essa juíza, que atua na vara de sucessões em Belo Horizonte, diz que a polêmica do tema tem uma explicação. A nossa cultura não nos permite pensar de modo fácil na finitude. Segundo o Colégio Notarial do Brasil, esse cenário começou a mudar. E a prova disso está nos números. Houve um aumento da quantidade de testamentos registrados nos primeiros meses de 2021, em comparação com o mesmo período do ano passado. O levantamento comprovou que no ano passado foram feitos 6.308 testamentos no Brasil. Nos 3 primeiros meses deste ano, os cartórios já registraram 6.568. Minas Gerais está entre os principais estados a registrar esse aumento. Os 628 testamentos registrados em 2020 saltaram para 848 no primeiro trimestre de 2021. Esse acréscimo que a gente tem percebido no aumento dos testamentos é em função da pandemia, com certeza. Elas têm visualizado a morte muito de perto, né? Sejam por pessoas conhecidas, seja pelo noticiário, sejam por parentes. Então, acho que esse temor tem feito com que elas tenham a preocupação de fazer a disposição de última vontade do seu patrimônio, com medo da proximidade da morte que elas têm vivenciado. Com base no Código Civil Brasileiro, divide-se o testamento em 3 maneiras. Ele pode ser o cerrado, que é lacrado pelo tabelião e a única via fica sob responsabilidade do testador. O particular, que pode ser feito em casa, mas precisa de 4 testemunhas que não sejam as beneficiárias do testamento. E o público, em que é feito em cartório, na presença de 2 testemunhas e com a garantia de ser registrado na Central Nacional de Testamentos. E hoje nenhum inventário ele pode ser feito sem a consulta a essa central. E nessa central só estão os testamentos públicos. Então, se eu faço um testamento hoje em Minas Gerais, mas venho morrer lá no Acre, se o tabelião de lá, ou mesmo se for perante o judiciário, resguarda-se assim o objetivo do testador e a vontade dele. A legislação brasileira determina que para fazer o testamento é preciso que a pessoa deve ser maior de 16 anos e capaz. Mas caso a pessoa já tenha filhos, obrigatoriamente metade do patrimônio pertence a eles. É a chamada vocação hereditária. Em primeiro lugar estão os filhos. A pessoa não tendo filhos para os pais, não tendo os pais, o cônjuge, ou o companheiro ou companheira. Então, essa seria uma primeira ordem de vocação hereditária. Aí, num quarto plano, né, que é justamente o inciso 4 dessa ordem de vocação hereditária, entram então os irmãos. Há situações em que um herdeiro pode perder o direito ao patrimônio, alterando essa linha de sucessão. Se planejar ou executar a morte dos pais, se praticar homicídio contra o marido ou esposa, ou se prejudicar com calúnias o autor do testamento. O testamento pode ser modificado a qualquer momento. O documento fica arquivado em um livro e recebe um número e um QR Code. A seguir, as partidas de Cruzeiro e América no fim de semana.